todos em ambos os planos de existência que estão conosco. Recebam nesta hora, Mestre querido, as tuas bênçãos de paz e de luz por sobre o nosso encontro fraterno, para estudarmos as verdades do teu Evangelho e os desdobramentos e aprofundamentos da codificação de nosso amado Allan Kardec. Distende, Jesus, esse teu manto de paz, de resiliência, de esperança, de otimismo, de confiança, de paz e luz por sobre todos os que estamos hoje na terra que diriges, muito particularmente Jesus, por sobre os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações. Abençoa abundantemente, como sempre, os mentores do nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, representados por Deolindo Amorim e Jorge Andréa, e como Jesus sempre também te pedimos, abençoa todo o trabalho, o desdobramento e o futuro do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Abençoa, então, muito especialmente, neste instante, o nosso querido irmão Teudes Cardoso Farias, que nos traz hoje mais um tema de nosso interesse para a nossa prosperidade espiritual. Fica conosco, abençoa o nosso irmão e guarda-nos na tua paz e na tua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos. Nós estamos recebendo hoje o nosso irmão Teudes Cardoso Farias, do Rio Grande do Sul. É militar, coronel reformado do Exército, bacharel em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, fundador e atual vice-presidente do Núcleo de Santa Maria da Cruzada dos Militares Espíritas, trabalhador do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Teudes, por nos trazer aqui mais uma vez um tema, desta vez fraternidade, na trilogia que você nos trouxe neste semestre aqui no ICEP. Fraternidade. Bom dia, queridos companheiros, queridos internautas do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que nos acompanham nesta manhã fria aqui do Rio Grande do Sul, mas com sol, um sol abençoado que entra aqui na peça onde eu tenho o computador. Mas é muito frio. Estou com a estufa ligada aqui no quarto, no quartinho, na peça, que é para aquecer um pouco, porque o meu pai dizia que frio inverno, me desculpe eu começar brincando, inverno é bom para 3 coisas. Matar boi magro, cavalo velho e velho. Então, o inverno é danado. Como a gente já ficou velho, ou idoso, vamos usar um termo mais delicado, e a gente sente muito frio aqui, tá? Bom, vamos começar. Alegria de estarmos juntos, a nossa saudação, então, a todos os dirigentes do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e é uma honra, repito, sempre estar com vocês, tá bom? A continuidade, então, do nosso tema fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade. Vimos na primeira live a liberdade, vimos na segunda live a igualdade, e hoje iremos considerar sobre a fraternidade. Na realidade, o lema da Revolução Francesa, como nós sabemos. Mas Kardec colocou no livro Obras Póstumas um capítulo intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
que é genial. Muitos irmãos da nossa doutrina não conhecem ou nunca leram ou compraram e não abriram o livro Obras Póstumas, que é um verdadeiro tesouro. Então, lá, já ao final da primeira parte do livro Obras Póstumas, está o capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Nós, então, começaremos com o termo fraternidade. É fundamental que nós possamos ler o que diz o dicionário sobre a palavra fraternidade. E o dicionário, no Aurelião, pelo menos foi o que eu consultei, diz assim: substantivo feminino, do latim fraternitate, parentesco de irmãos, irmandade, amor ao próximo, fraternização, união ou convivência como irmãos, harmonia, paz, concórdia. Essa é parte da definição. Só botei o essencial. E o verbo fraternizar diz assim: unir com amizade íntima, estreita, fraterna. Unir-se estreitamente como entre irmãos. Aliar-se, unir-se, fazer causa comum, comungar as mesmas ideias, harmonizar-se. Ser fraterno, então. Conseguir a fraternidade. No capítulo do nosso querido codificador, ele explica que, na realidade, sem fraternidade não haverá liberdade nem igualdade. Então, comecemos por aí. Sem fraternidade não pode haver liberdade e nem igualdade. Igualdade espiritual, igualdade da alma, não é? Coloquei aqui. O tempo nos dará a fraternidade real, nos conduzirá à igualdade moral um dia e trará a liberdade verdadeira. Então, a fraternidade gera a harmonização, a aproximação, o desejo de estarmos juntos, de nos ajudarmos mutuamente pela fraternidade. Sem ela não há como ninguém viver livremente, porque aqueles que vão detendo nas mãos todo o poder, eles vão querer dominar sempre, como nós já vimos. E os mais frágeis não receberão o mesmo tratamento. Nunca serão considerados iguais. Serão considerados sempre subalternos e cumpridores da vontade dos seus amos ou senhores, ou seja lá o nome que nós quisermos usar. Esses termos são antigos, são do tempo da nossa codificação. Mas hoje os nossos governantes, muitos são verdadeiros senhores do povo, como nós sabemos. E, portanto, não renunciaram ainda ao domínio, ao poder nas mãos, à ganância, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, que são as causas de nós não termos ainda estabelecido na Terra
a verdadeira fraternidade. Os ideais da Revolução Francesa, como eu disse já em mais de uma oportunidade, até hoje não foram alcançados, nem na França, não é? E, particularmente, quem acompanha alguma notícia pela televisão vê a situação em que estão os países em todo o globo. E, particularmente, a nossa amada França, do passado, não é? E do presente, não tem fraternidade. Ainda não conseguiu ser exemplo para o mundo desses ideais que foram vislumbrados lá em 1789. Meus queridos e amados irmãos, vamos, então, dar uma olhada no texto do nosso codificador sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Diz aqui, estas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Vejamos quais os obstáculos que no estado atual da sociedade se lhes opõem e, ao lado do mal, procuremos o remédio. Vejamos que as palavras do nosso codificador, aqui, em 1868, quando 868, a publicação de obras póstumas foi depois um pouquinho. Ele desencarnou em 69, é depois. Ele desencarnou em 69, deve ter sido ali por 71, se não me engano, sim, a publicação de obras póstumas. Então, vejamos, mas é atual. Aqui fala, por si sós, esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, é um programa de uma ordem social, de uma nova ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. Realizaria, se fosse possível. Não foi. Passados 163 anos da codificação, continuamos quase na mesma, não é? Então, o Livro dos Espíritos fala da lei de sociedade. Nós somos criados para vivermos em sociedade. Kardec pergunta sobre o voto de insulamento ou isolamento, e os espíritos superiores dizem que o homem foi feito para viver em sociedade, não se isolar. E muitos se isolam, ou muitos dizem que se decepcionam com as pessoas com quem tratam e não querem mais muito convívio. Como estabelecer a fraternidade se nós não nos aproximamos uns dos outros, se nós não somos irmãos, fraternos, não é? Tem até uma ordem, ou algumas ordens de religiosos, em que eles se tratam por frater, não é? Então, se nós não formos fraternos, se nós não nos considerarmos parentes, eu quero dizer aí aos irmãos queridos que estão me acompanhando que vocês são meus parentes. Eu assim considero. Não é sanguíneo, é parentes pelos laços, pela união de harmonia e paz e concórdia, porque fazemos causa comum, comungamos dos mesmos
ideais e ideias, porque estamos harmonizados num trabalho pela doutrina amada que nós amamos tanto. Então, nós somos irmãos, sim. Se não considerarmos assim, não estaremos conseguindo viver essa ambiência tão necessária. E é uma pena que muitos irmãos, muitos, não conseguem compreender isso e brigam, né? Criam sistemas, criam partidarismos, criam situações de desarmonia a todo instante. Fraternizar, unir com amizade íntima e estreita, é isso que nós precisamos. Então, hoje nós estamos falando do último item do lema da Revolução Francesa, mas dessa página extraordinária que continua aqui nos ensinando. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Olha aqui o que o Kardec escreveu. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Se a gente se fixasse, se a gente parasse o pensamento, se a gente repetisse isso a todo momento, mentalmente, nós conseguiríamos vivenciar um pouco melhor, não digo totalmente, mas um pouco melhor, esse sentimento. Significa a fraternidade devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, olha aqui outra afirmativa do codificador, é, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem conosco. O oposto do egoísmo, fraternidade, o oposto do egoísmo. A fraternidade diz, um por todos, todos por um. O egoísmo diz, cada um por si. Cada frase dessas dá para a gente meditar bastante. Não dá? Claro que dá. Como é que nós temos agido? Como é que nós temos agido? Com devotamento, com abnegação, com tolerância evangélica, com aplicação da máxima, proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem conosco? Parece que grande parte ainda não, de irmãos nossos, da humanidade, não consegue vivenciar isso. Não consegue. Ainda temos melindres, ainda temos tantos zelos, entre aspas, íntimos, que perturbam as nossas vidas. Qualquer coisa a gente se sente ofendido, desconsiderado, não estão tendo comigo a consideração que eu esperava ter. E outras coisas desse tipo aparecem nas nossas cabeças. Então, esse tema, fraternidade, se nós formos realmente irmãos uns dos outros, nós vamos desejar para o nosso irmão aquilo que nós desejamos para nós próprios. E vamos fazer ao nosso irmão, não apenas desejar, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, seríamos mais próximos, mais amigos. Eu, ontem à noite, quando deitei,
orando, como sempre, já tarde da noite, já era manhã de hoje. Como eu sei que muita gente só dorme depois da meia-noite, tem alguém aí nos ouvindo que dorme depois da meia-noite. Era 1h pouco da manhã, me passou um zapzinho. Então, Nádia do Cotovalo, ela está rindo. Eu fiquei pensando, meditando, não é? Sobre o trabalho de hoje, sobre como faria, o que falaríamos, orando para que tudo corresse bem. E comecei a lembrar de alguns amigos, amigos verdadeiros, amigos que eu amo, e não tenho vergonha de dizer, amigos homens, que eu amo. Claro que eu amo também muitas Nádias do Coto Vale na minha vida, mas mulheres, né? Amigas, irmãs queridas. Mas esse amor que a gente sente, essa vontade de estar perto, de conviver, de trocar ideias, de fazer uma fofoca evangélica, desculpe a expressão, uma fofoca sadia, perguntar pelo João, pelo Pedro, pelo Antônio, não é? E saber se ele está bem, não está bem. Olha, que coisa boa se a gente pudesse viver nesse clima entre irmãos que não tem vergonha, não tem medo de, às vezes, reconhecer o meu irmão, a minha irmã fulana, estão passando por dificuldades. Escândalo. Para o Espiritismo não é nada escândalo. Cada um passa pelas dificuldades que tem que passar, de acordo com a lei do merecimento, não é? A cada um será dado de acordo com as suas obras, das suas necessidades espirituais. Muitas vezes, a pessoa se torna numa situação bem difícil. A vida para ela se torna bem difícil. E há muita crítica maldosa ainda no nosso próprio meio, às vezes, que não deveria existir. Mas a gente se precipita, a gente rapidamente emite julgamentos e depois se arrepende. Regra geral, se arrepende, porque não era aquilo. A gente não sabia de todo o quadro que estava sendo vivenciado. Coisas desse tipo ainda acontecem conosco, espíritas. E é natural que aconteça, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós tivemos a bênção de ter o conhecimento luminoso que a doutrina espírita nos dá, exatamente segundo os mentores, porque nós somos os grandes necessitados, maiores necessitados. Se dá mais luz para quem está mais necessitado de luz. Não é isso que nós aprendemos? A doutrina espírita é um luzeiro, e quem se apropria dela, pelo menos em parte, quem a estuda, quem procura vivenciá-la, é o grande necessitado, sem dúvida nenhuma. Então, como não viver no meio de pessoas que nos queiram bem? Que bom que a gente pudesse. Só que não é assim. Os amigos estão separados. Chico Xavier dizia, e todos conhecem, ou se não conhecem, eu relembro, que não se pode fazer uma cerca com muitos palanques juntos. Não é isso? Que entre os palanques tem que ter as tramas. Como eu sou gaúcho e vivo nessa terra cheia de cercas, de fazendas, de propriedades rurais, e como eu já fiz cerca quando era criança, ajudando meu pai no campo, era um palanque aqui, uns 10, 15 metros depois, outro palanque, 10, 15 metros depois, outro palanque, e lá pelas tantas, no meio desses palanques, umas 6, 7 tramas para dar firmeza para a cerca. Então, simbolicamente, alguns de nós que já podemos até ser considerado um pau como palanque,
Estamos separados, não podemos estar juntos. Não dá boa cerca. Dá para entender, não é? Então, a gente se ama, se quer bem, sente falta de longe. Lá, de vez em quando, a gente se reencontra, se abraça, confraterniza, faz alguma fofoca evangélica, espírita, sim, conversa, desculpe a expressão, no bom sentido. Como é que vai o fulano? Como é que vai a fulana? Como é que está a vida desse? Como é que está a vida daquele? Não para depreciar, mas para ajudar, com preces, com orações, com os nossos sentimentos de fraternidade. Então, continuamos. O egoísmo é essa grande chaga que tem que ser vencida. Se não vencermos o egoísmo, não teremos paz, porque liberdade, igualdade e fraternidade devem nos conduzir a um estado de paz completo ou íntima, ou de acordo com aquilo que seja possível para que a gente se sinta pacificado. E esse trabalho é o trabalho da encarnação, ou das reencarnações. Quantas? Por quantas encarnações nós já passamos? Para aprender fraternidade, para aprender amor, para aprender a ser irmão. Irmão, não é? E ainda muitos de nós não temos conseguido adequadamente esse intento. Kardec continua. Sendo estas duas qualidades a negação da outra, a fraternidade e o egoísmo, tão impossível é que um egoísta proceda fraternalmente para com seus semelhantes, quanto a um avarento ser generoso, quanto a um indivíduo de pequena estatura atingir a de um outro que é alto. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Nosso combate é contra o egoísmo. A Kardec está nos dizendo aqui, porque sem combater o egoísmo, sem eliminá-lo, será impossível, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um quererá em seu proveito, não quererá, porém, praticá-la em proveito dos outros. Ou, se o fizer, será depois de se certificar de que não perderá coisa alguma. Abrir mão. Entrou a Maria das Graças aí, Cabral, que eu vi a carinha dela agora. Oi, Maria das Graças. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tudo em seu proveito. O egoísmo tira o proveito para o cidadão egoísta e esquece, ele não abre mão de certas coisas. Considerada do ponto de vista da sua importância, continua o texto, a realização da felicidade social. Para a realização, melhor dizendo, da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. É a base. Felicidade social. Olha aqui, vida em sociedade. Vida uns com os outros.
o que é a cidade, o que é a vila. As pessoas se unem na vila, no vilarejo, depois torna vila, depois torna cidade, município, não é? Vem morar na cidade, porque uns precisamos dos outros. Kardec diz que nós não poderíamos viver isoladamente, porque cada um tem aptidões diferentes uns dos outros. Se quebrar o cano da minha água que entra aqui em casa, e vocês sabem que é para todos nós temos que chamar um encanador, um especialista em canalizações, para refazer a canalização. Não é isso? Se faltar luz, no meu caso, que não entendo nada de eletricidade, eu vou chamar o eletricista. Se eu precisar de uma mesa, de alguns bancos ou cadeiras, eu vou me valer de um marceneiro, de um carpinteiro, se for o caso, e assim por diante. A diversidade de aptidões, a diversidade de profissões, a diversidade de tendências, de potencialidades de cada um. O convívio social é altamente necessário e necessita-se de pessoas que convivam em paz umas com as outras, que saibam se aproximar sem ferir, sem magoar, sem prejudicar, sem olhar a cor da pele, a religião que praticam, a posição social em que se encontram. Esses são fraternos, mas existe muita gente assim? Questionemos-nos, não é? Kardec diz, é a base. Fraternidade é a base de tudo. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. Sem a fraternidade, não há liberdade nem igualdade. Igualdade moral. Já falamos sobre isso, que a igualdade econômica é impossível. Kardec também, nos seus estudos, argumenta que nós precisamos das fortunas, das grandes fortunas, para os grandes empreendimentos, as grandes indústrias, que dão enorme número de empregos, salários, apoio a dezenas de famílias. Eu lembro de um dos maiores capitalistas do Brasil, do cimento, dono da Votoran, parece que era Votoran, uma coisa assim. Era um homem riquíssimo, que não está me vindo o nome dele, mas se vocês souberem, falem aí. Ele já desencarnou. Hermílio de Moraes, talvez? Hermílio de Moraes, se não me engano. E é Votorantim. Da Votorantim. Tinha fábricas de cimento pelo Brasil inteiro. Era um homem boníssimo. Abria mão de milhares do seu dinheiro para ajudar. Uma das instituições que ele ajudava era aquela casa de crianças em São Paulo, de crianças especiais, daquela enfermeira querida que escreveu o livro sobre as crianças que eram especiais e que eram desprezadas pelos pais. Muitos pais nascia criança com defeito, com Down, até com Down. Havia muito preconceito. E o Hermílio de Moraes, José Hermílio de Moraes, se não me engano, ajudava a sustentar as casas André Luiz de São Paulo. O nome da enfermeira não estou me lembrando. Então,
Kardec fala que há necessidade de grandes fortunas e que o pobre não pode simplesmente dizer que rico é explorador e querer tomar os bens do rico para dividir pelos pobres. Muitos pobres são pobres porque não trabalham, porque não se esforçam, porque não são dignos das oportunidades que Deus lhes concede. Ficam no dolce far niente, ficam no boteco da esquina tomando cachaça. Vamos falar bem claro? Isso é o mínimo, né? Quando não ficam em outras situações que nós estamos vendo hoje. Eu até estou falando com o pessoal que mora no Rio, regra geral, e o Rio de Janeiro, pelas notícias que chegam aqui por esses interiores onde eu moro, deixa a gente muito preocupado, não é? Essas situações nos morros, nas favelas, e onde tem gente que não trabalha, uns porque não tem emprego, mas outros não é porque não tem emprego, que estão dedicados a atividades não dignas, ilícitas e etc. Então, como a fraternidade é a base, igualar materialmente não tem como fazer. Distribuída toda a riqueza do mundo individualmente, ela logo se desfaria, como nós já vimos na palestra anterior. E não teria os grandes empreendimentos, ninguém empreenderia, porque não tinha dinheiro, dinheiro era pouco para cada um, e quando acabasse aquele dinheiro, acabava quase tudo em termos materiais, não é? Então, meus queridos, a fraternidade é a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. Liberdade séria. Olha aqui, Kardec era detalhista, inspirado. Uma coisa é liberdade, outra coisa é liberdade séria. Para não falar em libertinagem. Eu quero ser livre. Para ser um libertino, será que é esse o uso que nós vamos fazer da liberdade? Kardec já falou aqui. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Kardec era um sábio mesmo, né? Genial. Qual é, porém, sempre o maior inimigo da fraternidade? Egoísmo. Da igualdade, egoísmo. Da liberdade, egoísmo. O egoísmo, a liberdade, eu estou indo mais lá na frente. Dissêmulo, diz o codificador, é filha da fraternidade e da igualdade. Mais à frente diz, a liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo do seu semelhante, se ele for fraterno. Se ele tiver fraternidade, ele não pensará em abusar em prejuízo dos seus semelhantes. Mas se ele não for fraterno, ele abusará, sim. Se ele for egoísta, orgulhoso, vai abusar. Mas como poderiam o egoísmo, que tudo quer para si, e o orgulho, que incessantemente quer dominar, dar a mão à liberdade que os destronaria? O egoísmo e o orgulho são, pois, os inimigos da liberdade, como são da igualdade e da fraternidade. A liberdade pressupõe confiança mútua. Ora,
Não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento o sentimento exclusivista da personalidade. Personalidade. Kardec também fala que a verdadeira fraternidade conduzirá um dia ao entendimento que essa personalidade deve, vamos dizer, deve ter uma tendência a não se impor a quem quer que seja. Cada um tem a sua personalidade, mas ela há de caminhar, se formos fraternos, no rumo de um respeito, de uma igualdade moral, onde as pessoas pensem o que quiserem, sejam realmente livres para pensar e agir livremente, porque Deus não violenta a nenhum de nós. Ou seja, a lei divina não nos violenta. Não há como. Tem lá um livro do irmão X, Luz Acima, que fala, tem uma página do anjo consertador. Talvez vocês já tenham lido. Lembram? O livro é Luz Acima, Irmão X, pela mediunidade abençoada do Chico. Vale lembrar, o cidadão vivia se queixando, queixava de tudo. E nada estava bom, mas orava muito, pedia amparo, pedia proteção. E foi falando, e apareceu o anjo consertador. E foi conversando com ele, o reclamão, o egoísta. Pensava nele. Ah, mas eu não suporto isso, eu não suporto aquilo, porque a intolerância que eu vejo nos outros. E você tem ajudado, meu irmão? Não, eu não ajudo, porque as pessoas são ingratas. E foi. E o anjo perguntando para ele: eu não tolero quem tenha mais poder do que eu, porque aí vai querer mandar em mim. E foi aí nesse caminho. Lá pelas tantas, ao final, o anjo disse, o ápice da lição é a seguinte: meu irmão, eu vou lhe deixar. Eu tenho outras ocupações a fazer. E ele: como? Você não é o anjo consertador? Você não dá o jeito em tudo? E o espírito protetor disse: sim, mas eu estou a serviço de Jesus e da fraternidade real. Então, você ainda não está totalmente desconcertado. Você vai ter que desconcertar mais um pouco para que eu possa voltar numa próxima encarnação. Quem sabe você terá conserto. E foi embora. Então, às vezes, o nosso egoísmo, os nossos interesses pessoais, a nossa incompreensão pede não conserto, tipo milagre. Pede um pouco mais de dor para ver se a gente se conserta de verdade. Tem humildade. Caminha na direção do mestre, não apenas simbolicamente, mas fazendo esforços, que é o que nos cabe a todos. Então, liberdade pressupõe confiança mútua. Ora, não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista da personalidade. Ela se fundirá um dia, mas se fundirá no espírito do Cristo, do Mestre, do seu Evangelho, da irmandade real. Aí nós poderemos entrar nessa nova fase, que já entramos, de mundo regenerador. Já entramos na fase do mundo de regeneração. Nós sabemos disso.
Essa é uma informação que já é do domínio daqueles que se mantêm atualizados com a literatura espírita e com as publicações que têm sido feitas, não é? Então, nosso Divaldo, querido, já pela sua mediunidade luminosa, já nos trouxe que o doutor Bezerra de Menezes diz que, a partir do ano 2010, nós entramos no mundo, na era do mundo de regeneração. Então, mas 2010, 2022, 12 anos. Estamos no iniciozinho, no minuto quase zero da era de regeneração. Sem fraternidade, e que nós precisamos adquiri-la, todos. Perguntemos, por que estourou a guerra Rússia-Ucrânia? Será que esses irmãos que desencadearam a guerra são bem fraternos? Não é crítica destrutiva, é análise. Será que eles vivem a fraternidade cristã? Talvez, se vivessem, não tivessem iniciado mais um conflito bélico, não é? E o que está acontecendo? Estamos vendo. Quanta falta faz a irmandade, a aproximação verdadeira, e não teórica. O mundo tem uma guerra quente e nós todos estamos sofrendo as consequências dessa guerra quente. Ah, mas é lá no norte, no leste europeu, é lá, e as consequências que todos nós já estamos vivenciando. A inflação aumentando, a falta de combustível, ou o preço dos combustíveis também subindo, tudo, medicamentos. Meus irmãos, nós recebemos insumos medicamentosos da Europa, de vários daqueles países lá. A Ucrânia era uma das maiores fornecedoras de insumos medicamentosos para o mundo. Eu tenho um amigo que é dono de farmácia, faz parte de uma cadeia de farmácia, e ele me disse, olha, vai começar a faltar medicamento por falta de insumos. Nós temos como fabricar os medicamentos no nosso país, mas não estão chegando insumos com a guerra. Então, quantas consequências da falta de amor entre os homens, da falta de fraternidade. Então, até certo ponto, nós somos todos escravos. Entendido a palavra escravo como dependentes aqui. Dependemos uns dos outros. Escravos no bom sentido. Dependentes. Precisamos uns dos outros. E será que não vamos entender que, sendo fraternos uns com os outros, nós resolveríamos tudo? Tudo. Eu eduquei os meus filhos, permitam, eu não gosto muito do eu, mas eu sou pai de 6 filhos com a esposa e 3 adotivos, criei 9. Eu eduquei os meus filhos dizendo, meus filhos, a melhor coisa do mundo é fazer amigos. Quem tem amigos não está lá sozinho nunca. Amigo, muitas vezes, é mais do que um familiar consanguíneo. Ensinei os meus filhos isso e tenho certeza disso. E vocês, irmãos que participam da live, que estão acompanhando, sabem disso, que muitas vezes o irmão consanguíneo ou o parente consanguíneo, seja ele qual for, não nos dá a atenção que um amigo querido, que uma amiga querida nos dá. O amigo está sempre pronto para servir, para ajudar, o amigo verdadeiro, fraterno. Ele larga tudo e vai ajudar o outro. O parente, às vezes, não.
parente, muitas vezes, pelo contrário, até meio age ao contrário. Não sei se vocês já passaram por situações dessas, mas acho que todos nós na Terra passamos. Sabemos que, às vezes, os laços de sangue, a doutrina nos esclarece, exatamente isso, que os laços de sangue não são necessariamente os laços do amor. E, muitas vezes, são os laços do desamor. Viemos juntos para polir arestas, para nos aproximarmos uns dos outros de verdade. Não é isso? Então, fraternidade. Vamos trabalhar por ela. Aqueles 3 princípios são, pois, conforme acima dissemos, mais na frente, Kardec de novo, solidários entre si, liberdade, igualdade e fraternidade, e se prestam mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. Nós estamos construindo, ou somos parte desse edifício social, sem dúvida nenhuma. O da fraternidade não pode ser praticado em toda a pureza, com exclusão dos outros 2. Porquanto, sem a igualdade e a liberdade, não há verdadeira fraternidade. Os nossos queridos e amados irmãos que levantaram a bandeira, não é? Liberdade, igualdade e fraternidade, nós vimos o que aconteceu na França e o que ainda acontece na França. E no mundo todo, 2/3 da humanidade sequer ouviu falar de Jesus. E se ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro ouvido. Não deu bola. Não quis saber de nada. E nem quer saber de Jesus. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões, que desde então ficam sem freio. Liberdade precisa de freio, mas um freio que não humilhe, um freio que não desabe com o ser humano. Limites, educação com limites, que, infelizmente, algumas linhas de pensamento falam que a família é opressora. Família opressora? Deus do céu! Tem que destruir a família. Eu tenho recebido alguns zapzinhos com criaturas nossas, brasileiras, dizendo que, sim, querem destruir a família. Os limites amorosos do lar, os freios à liberdade que precisam ser colocados nas crianças, nos adolescentes, para que tenhamos uma sociedade que respeite efetivamente a liberdade e que caminhe para uma relativa igualdade, se for possível, mas só com a fraternidade. Como guerrear a família, meus queridos irmãos? Tem gente guerreando a família, o lar, porque é opressor, porque bota limites demais. Que é isso? Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Aqui ainda diz assim: o homem faria mau uso da sua liberdade. É a ordem.
sem a fraternidade, usa a liberdade para dar curso a todas as suas torpezas. É a anarquia, é a licença, diz o codificador. Eu estou lendo o texto do codificador, obras póstumas. Por isso é que as nações mais livres se veem obrigadas a criar restrições à liberdade. Isso aqui é outra afirmativa extraordinária do nosso codificador. As nações mais livres, vou repetir, se veem obrigadas a criar restrições à liberdade. Viver em liberdade significa respeitar o direito do outro, a não ir um além do direito do outro. Respeitar. Qual é o meu limite? O meu limite é o direito do meu irmão. As nações mais livres são obrigadas a criar restrições, regras. Regras são restrições. Lei. O que é a lei humana? Regras de convivência social. Para todos. Todos devem obedecer. O que nós estamos vendo no nosso país nos dias atuais? Será que a lei é aplicada igualmente para todos? Igualmente. Fraternalmente para todos? Ou será que tem uns que se adonaram do poder e aplicam a lei conforme os seus critérios, pura e simplesmente? Não é o que nós estamos vendo no nosso país nos dias de hoje? Se não pusermos freios à liberdade, ela será exercida com prepotência. Com autoritarismo desmesurado. É o que nós enxergamos aí no momento, em alguns setores do nosso convívio social. Precisamos, então, entender essa fraternidade que tem que existir em todos os setores, em todos os setores. Continua o codificador. A igualdade sem fraternidade conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama liberdade. Sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento do despotismo. Seguir-se-á daí que, enquanto os homens não se acharem imbuídos do sentimento de fraternidade, será necessário tê-los em servidão? Pergunta o codificador. O texto tem uma interrogação. E ele continua. Dar-se-á, sejam inaptas as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e liberdade? Semelhante opinião fora mais que errônea, seria absurda. Por aí segue o codificador. O pequeno, sem fraternidade, o que ele faz? Ele espera, muitas vezes, derrubar aquele que está mais alto que ele. Também não tem fraternidade. Não compreende que o outro atingiu aquela posição, ou por merecimento, ou por expedientes que ele usou, usando a liberdade, mas atingiu aquela posição.
Então, como? Como agir sem fraternidade, sem ter inveja, sem almejar o lugar do outro e sem pensar nos caminhos que deve seguir para que um dia ele também consiga aquela posição que ele até inveja e gostaria de ter. Tudo isso, sem fraternidade, não é possível. Meus queridos e amados companheiros, vou parar por aqui, a fim de que dê tempo para que nós tenhamos um diálogo, uma conversa, que as perguntas se façam, se for o caso, em suma, para um debate que possa resultar para todos nós, não é? De um melhor aproveitamento do tema. Fico à disposição, então, dos irmãos ou da irmã que está dirigindo o nosso trabalho. O tema se esgota hoje pela trilogia que nós pretendemos abordar: liberdade, igualdade, fraternidade. Fizemos lá uma iniciação com a Revolução Francesa e os seus ideais, e agora fico à disposição para que algum questionamento possa ser feito, esperando que eu possa responder alguma coisa a mais que surja. O tema é muito vasto, é muito lindo, é muito grande, e então passo a palavra, paro de falar e passo a palavra para a nossa Nath. Obrigada, Teltz. Nós continuamos aqui. O Paulo de Felipe tem aqui duas observações para você. A primeira: prezado Teltz, a fraternidade está emaranhada, entrelaçada com a caridade e a empatia, entre outros. Em um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, é qualidade importante na transformação espiritual que almejamos. Certo, Teltz? Concorda? Eu não entendi esse final aí. Vou ler tudo novamente. Prezado Teltz, a fraternidade está emaranhada, entrelaçada com a caridade e a empatia, dentre outros. Em um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, é qualidade importante na transformação espiritual que almejamos. Ele se refere à fraternidade como sendo qualidade importante na transformação espiritual que almejamos. E ele pergunta, certo? Você concorda, Teltz? Sem dúvida nenhuma. Como nós evoluirmos sem fraternidade? Não há como. Ela é imprescindível. Ela é fundamental, como disse o nosso codificador, ela é a base de tudo. Se houver fraternidade, existe liberdade e poderá existir a chamada igualdade moral. Sem ela, nada feito. Como viver bem uns com os outros sem fraternidade? Como aliar-se, unir-se na definição do verbo, fazer causa comum, comungar das mesmas ideias, harmonizar-se, de acordo com a definição de dicionário, da palavra fraternidade, do verbo, melhor dizendo, fraternizar, ou da palavra fraternidade. Nós temos que nos aproximar, nós temos que conviver em paz, em entendimento, sem a ideia absurda de que todos vão pensar da mesma forma que nós. Dentro de casa, nós não temos os mesmos pensamentos, não é? Não adianta. A minha esposa pensa do jeito dela. Eu eduquei os filhos, 9, repetindo, não é? Dando
a educação que nós soubemos dar como pais. Mas cada filho tem matizes especiais, como nós sabemos. Harmonia total de pensamento não existe. Basta dizer que, por exemplo, eu me lembro aqui de uma coisa muito simples, time de futebol, não é? O pai torce pelo, no caso, Vasco da Gama, por hipótese, que jogou com o meu time ontem, o meu time não conseguiu ganhar, né? Mas o filho torce pelo Flamengo, o adversário. E aí, eu vou querer transformar a cabeça do meu filho? Então, fraternizar é harmonizar interesses, não é igualar, tornar igual. Não tem como tornar igual. Não tem. Não sei se respondi. O Paulo deve dizer ok. Então, a segunda participação do Paulo. Nos dias atuais, Teltz, da herança do século das luzes, lema da Revolução Francesa, podemos dizer que as duas primeiras qualidades, igualdade e liberdade, são buscadas e comentadas por serem fáceis de identificação. Já a fraternidade é pouco comentada, pois vem do espírito. É difícil de ser exigida em um mundo material. Concorda, Teltz, certo? Não, a gente costuma dizer que nada é fácil. Vou começar assim, né? Nada é fácil. Essa é a real. Tudo exige... O sol está dando aqui na tela do meu computador. Vocês estão me vendo bem? Sim. Estão vendo? O sol não está atrapalhando vocês aí? Não. Tá, então vou deixar como está. O Paulo, sem esse sentimento de aproximação, nós não poderíamos viver na Terra. É a nossa luta diária. São as dificuldades que todos temos e enfrentamos. A pedra bruta que nós somos. Não é? Igualar todos não dá. Não tem jeito. Igualar moralmente falando. Já vimos também sobre a igualdade. Espíritos velhos, uns mais velhos que outros, mais experientes que outros. Muitas vezes, intelectualmente, não é? Nós até entendemos aquilo. Entendemos e concordamos pelo intelecto. Mas pela ação, ainda não conseguimos atuar como verdadeiros cristãos. Então, a gente repete, eu tenho repetido, que falta faz o evangelho na vida dos seres humanos, nas nossas vidas. Que falta faz Jesus em nossas vidas. A gente acha que é cristão. A gente acha que é. Mas será que é de verdade? Olha o anjo consertador. Tu não desconcertou tudo ainda. Tu tem mais um período aí para desconcertar, para depois, daqui na próxima encarnação, eu volto. E foi embora o anjo consertador. Não é? Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se esse é o espírito da pergunta do nosso irmão Paulo. Ele pode, se for o caso, não é? Falar, se quiser. Eu gostaria assim, de falar. Primeiro, eu gostaria de fazer uma retificação no que eu coloquei, porque eu falei assim no final. É difícil de ser exigida. A fraternidade não é para ser exigida. Aí eu quis falar outra coisa. Porque, como o Teltz mesmo falou, a gente não pode exigir que uma pessoa goste de mim. E nem a pessoa pode exigir que eu goste dela. Como ele falou, ele não pode exigir que um garoto que torce pelo Vasco vá gostar do Flamengo. Ele não pode exigir. Ele pode observar isso a gente observa.
não é? Muito bem, mas não pode exigir. Por quê? Porque isso é uma decisão da pessoa, vem do espírito. Então, é isso que eu quis dizer. Então, a fraternidade é uma decisão que cada espírito que está no mundo, onde eu acho que, a princípio, todas as coisas são fáceis, as coisas são fáceis, a gente é que, às vezes, complica, aí é um problema nosso, mas tudo está ao alcance, tudo lícito. Logicamente, você não vai querer o impossível. Quero ganhar na loteria, por exemplo, isso é um absurdo. Aí você provavelmente não vai ser contemplado. Mas é um negócio por aí. Então, mas as coisas, o bom caminho é fácil. Para mim, né? Isso é a opinião do Paulo. Se a gente se esforçar, a gente conseguirá trilhar o bom caminho sempre, porque nós estamos sempre, né? O nosso Pai está sempre ao nosso lado, ele nunca nos abandona. Por mais absurdo ou que seja a nossa atitude, que a gente toma na vida, atitudes verdadeiramente absurdas. Mas, mesmo nesse momento, ele continua do nosso lado. Porque se ele nos abandonasse, aí, realmente, imagina, o Criador abandonar a sua criação. Está bem, mas é que o Criador tem, na sua lei, mecanismos autorreguladores para Sim, cuidar mas de ele nunca todos nos... nós Exatamente. e de todos os nossos desvios, né? Exato. Podemos encerrar, Paulo? Podemos, obrigado. Então, tá bem. Então, Teltos, podemos encerrar? Podemos encerrar a hora que você quiser. Então, está bem. Então, nós vamos, mestre querido, em preito de agradecimento pela vibração fraterna, e o tema foi fraternidade, que nós vivemos aqui neste encontro contigo, com os nossos amigos espirituais, mentores do ICEB, e com todos os nossos demais irmãos em ambos os planos de existência, nesta manhã de belezas espirituais. Nós te agradecemos, Jesus, a bênção que fizeste jorrar sobre o nosso querido irmão e amigo Teltos Cardoso Farias e por sobre toda a nossa reunião. Abençoa todos os que estiveram conosco em ambos os planos de existência, abençoa toda a humanidade que está agora diante de ti, mestre, com os anseios, os sonhos, as dificuldades, mas tu, médico de corpos e de almas, podes e continuas podendo fazer e continuas fazendo todo o melhor para que cada um de nós seja bem-sucedido na trajetória evolutiva. Que a tua paz e a tua luz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.